Minutos e nós vamos voltar a falar de economia agora com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, Felipe, nós estávamos falando há pouco sobre o comportamento do mercado, o fato de o mercado estar cobrando mais para aquisição de títulos públicos, rolagem da dívida, por desconfiança em relação à capacidade de o governo gerenciar de uma forma eficiente as finanças públicas, tem aquele receio de não preservar o teto de gastos. Enfim, são questões que vocês aí na IFE vêm alertando já há bastante tempo, né? O mercado assimilou essa ideia durante uma fase aí da pandemia, se deixou de lado essa preocupação porque era uma situação de calamidade. Só que vai chegar um momento em que não dá mais para empurrar essa situação. Esse momento já chegou, né, Felipe? De fato, nós temos uma situação fiscal bastante delicada, as contas públicas do governo estão desorganizadas. Isso não se deve apenas às respostas que o Estado brasileiro precisou dar em relação à Covid-19, à crise de saúde, porque já no final de 2019, a dívida pública bruta total encerrou em 75,8% do PIB. No final desse ano, ela vai encerrar, pelas nossas projeções atualizadas nesta semana, em algo como 93,1% do PIB. Então, já tinha uma situação fiscal frágil e agora, com os gastos adicionais que foram feitos, a dívida vai encerrar num patamar ainda mais alto. E as projeções indicam, Denise, que a trajetória é de crescimento contínuo. Em 2024, pelas nossas projeções, a dívida ultrapassaria o nível de 100% do PIB. Para que uma dívida desse tamanho pudesse ser estabilizada, o governo precisaria ter um plano de ajuste fiscal, corte de gastos e ou aumento de receitas, não é? Para que o chamado superávit primário pudesse voltar. Quer dizer, receita menos despesas sem considerar o juro da dívida. E esse esforço teria que ser, nesses 4 anos, de 2021 até 2024, da ordem de 327 bilhões. Então, é uma dimensão muito grande, quer dizer, dificilmente esse resultado primário vai ser recuperado nessa proporção. E eu digo que o governo tem dois desafios à frente: o de curtíssimo prazo, nós estamos no final do ano e ainda não tem as diretrizes orçamentárias aprovadas, não tem o orçamento do ano que vem aprovado, e há uma incerteza muito grande sobre outros dois assuntos. O primeiro, quais vão ser os gastos adicionais no ano que vem, principalmente na área social, porque há uma demanda legítima por esse tipo de gasto, o desemprego vai continuar elevado ainda, uma queda na população ocupada nesse ano de 9%, e ano que vem recupera, mas bem menos, algo como 2%, né, a população ocupada. Então vai ser provavelmente preciso fazer alguma coisa, mas isso não está contemplado no orçamento. E o espaço no teto de gastos é bastante exíguo. Nós temos dito que o risco de rompimento do teto é elevado. Então, o que precisa ser feito antes da gente entrar, ou para não entrar nesse quadro que você bem colocou, de risco mais elevado, de dificuldades de financiamento de dívida, de custo ainda mais alto para financiar a dívida e risco inflacionário, que acho que hoje não existe, mas que é um risco, né? É preciso sinalização e transparência por parte do governo federal. É, porque tem, você falava dessa que o governo vai ter que ou reduzir gastos, ou aumentar a receita, mas gerar aí em 4 anos os 327 bilhões para dar um alívio no rombo das finanças, para poder dar uma freada na evolução da dívida pública. Agora tem o teto de gastos, que é uma âncora, inclusive, de credibilidade. O governo não pode aumentar as despesas mais do que a inflação no ano anterior. Não é? E é uma variação muito pequena, principalmente se você imaginar que ele possa ter mais gastos em função ainda da pandemia, a questão social que você colocou. Então não basta aumentar a receita, ele tem que reduzir gastos efetivamente para poder cumprir o teto de gastos. E aí, se ele aumenta a despesa social, ele tem que cortar de algum outro lado para manter esse limite. Pois é, o problema é o seguinte, é que o teto de gastos, que é uma regra constitucional aprovada em 2016, ele não funcionou. Ele funcionou durante algum tempo, durante esses 4 anos, para ajudar a controlar expectativas, algum gasto foi cortado, mas as reformas necessárias não foram aprovadas. Então, a da Previdência no ano passado, tardiamente,
mas não gera efeito imediato. Então você tem uma série de gastos obrigatórios que levam a crer, quando a gente faz conta, faz projeção, abre as planilhas, que dificilmente o teto será cumprido por muito mais tempo. Como que seria possível cumprir sem mudanças estruturais? Cortando ainda mais o chamado gasto discricionário. Só que esse gasto discricionário inclui investimento, tem uma parte do gasto com a saúde, tem bolsa de pesquisa lá dentro, tem gastos com organismos multilaterais, tem uma série de recursos que têm a ver com políticas públicas importantes para o país, para políticas internas e para políticas, por exemplo, nessa relação com os organismos multilaterais. Então, quanto vai ser cortado? Quer dizer, pelas nossas contas, a projeção de despesa discricionária atual é de 112 bilhões. Então, 100 bilhões já seria um nível muito crítico, né? Historicamente muitíssimo baixo. Então, você corre o risco de, para cumprir o teto, gerar uma paralisação, o chamado shutdown, como é em inglês o termo utilizado para esse tipo de fenômeno, né? Então, qual é a questão central? Não é necessariamente teto ou não teto, é ter um programa de ajuste fiscal que ajude a reequilibrar a dívida pública em relação ao PIB no médio prazo. Quer dizer, quando a gente olha para frente, os agentes econômicos fazem isso, o mercado, e se ele observa que a dívida vai continuar crescendo, ele precifica nos juros. Por isso que o Tesouro está tendo que emitir uma montanha de títulos com um juro, mesmo no título de prazo mais curto, elevado, né, em relação à Selic, que está em 2%. Então é uma situação muito complexa. Eu digo que a gente é pródigo em criar regras fiscais, mas não é pródigo em cumprir essas regras fiscais. Não há ainda compartilhado na sociedade, principalmente introjetado nas elites do país, políticas, empresariais, em geral, a importância de se ter a responsabilidade fiscal. É claro que o Estado precisa ter poder de atuação, e a crise da Covid mostrou isso, né? Agora, é preciso ter intertemporalmente, ao longo do tempo, o respeito ao equilíbrio das contas públicas. Sem isso, nós não vamos a lugar algum. É por isso que se cobra tanto do governo que ele defina rapidamente o que ele pretende fazer, porque a gente sabe que é uma equação muito difícil, né? Então, ele sinalizando, ele mostra aí como é que ele vai vencer todo esse desafio, né, Felipe? Rapidamente para encerrarmos. Exatamente, a gente tem uma solução que está na mesa, que é a chamada proposta de emenda à Constituição, PEC emergencial, mas que está simplesmente parada, porque o governo parece indefinido em relação ao que fazer com ela, né, para resolver o problema dos chamados gatilhos do teto, medidas automáticas de ajuste. Mas então, essa indefinição, quando o cenário fica turvo, como ele está agora, é o pior dos mundos, né? Porque isso alimenta a pressão na taxa de câmbio, alimenta as saídas de capitais, claro que tem outros fatores, e, em geral, alimenta essa apreensão do mercado, que é quem compra os títulos do governo, que é quem financia esse rombo fiscal. Perfeito, nós ouvimos o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde a você e aos ouvintes da Jovem Pan.